Então, queridos alunos, na elaboração de projetos sociais, monografias e outros estudos e artigos científicos, livros, ou qualquer estudo social, ou qualquer outro instrumento, sempre o procedimento é o mesmo. Eu estou sempre repetindo para que vocês, na conclusão desse curso, tenham uma ideia básica de como trabalhar no serviço social de forma bem específica. Primeiro de tudo vem o planejamento, que é a compreensão daquilo que se pretende alcançar por meio da aplicação dos instrumentos escolhidos. Então, o planejamento é como você vai fazer. No planejamento nasce o programa, e do programa pode nascer o projeto social, ou o livro, a monografia, ou o instrumento que você vai obter como resultado, como no caso, o estudo social, ou um livro, se você estiver escrevendo um livro. Então, é importante que sempre haja um planejamento, a escolha de uma boa equipe, a escolha dos instrumentos mais adequados à especificidade daquela realização, daquela intervenção, a escolha do cronograma, do tempo, tudo isso está interligado. E para levantar as informações necessárias, que devem estar contidas em um estudo social, que devem estar contidas numa perícia social, num projeto social, numa monografia ou num artigo científico, que tem muita semelhança, também pode-se utilizar a metodologia 5W2H, que é muito utilizada na administração, é utilizada por outras profissões, também pode ser utilizada no serviço social. A metodologia 5W2H, ela é composta de 5 palavras que começam com a letra W e 5 palavras que começam com a letra H. A primeira delas é aquela que está relacionada ao que vai ser feito. Então, o que vai ser feito também é parte da metodologia. Veja que cada instrumento coleta da realidade alguma informação que você precisa colocar no papel e transformar em dados para depois serem analisados. É importante lembrar que ao elaborar um projeto social, caso vocês queiram, e vocês já estão de certo modo fazendo isso, você tem um livro à parte para se chamar de relatório, onde você vai colocar cada uma das ações que você realiza desde o começo até o fim, que podem vir a estar contidas no projeto social, no documento que você está criando ou não, mas é algo para você se localizar, se situar e se informar, onde você vai marcar as possibilidades de intervenções futuras, onde você vai fazer os agendamentos, onde você vai marcar ideias novas que você teve. Então é importante ter uma agenda, um caderno à parte, para ir anotando tudo e modificando, ampliando, acrescendo, diminuindo, enfim. É importante ter o relatório. Então o que vai ser feito é a primeira letra. A primeira opção na metodologia 5W2H. A segunda é por que vai ser feito. E aqui nós temos então uma parte da justificativa. Com base nos instrumentos que você já aplicou, visita domiciliar, reunião participativa, audiência pública, nos encontros que você já fez com o público-alvo, das investigações da realidade que você já realizou, do estudo das possibilidades de intervenção com a realidade, com o território que você já teve. Então você já pode, você já tem muitas informações. Nessa altura do projeto você já tem pilhas assim, de cadastros, de formulários, de questionários, já tem áudio gravado, já tem vídeo, filmagens que você fez com a realidade. Você já tirou fotos da realidade, 10 a 20 fotos para cada caso, né? O mesmo que se aplica para a confecção de laudos periciais, laudos sociais. Então você já tem informações sobradas para investigar aquela realidade e coletar as informações que você precisa. Então você já sabe, você já tem motivos para justificar. Pode analisar a árvore, o problema que a gente viu antes. Por quê? Então aqui, o porquê vai ser feito é os motivos da justificativa. Porque está relacionado à política pública, porque está relacionado à obrigação de fazer por parte do Estado, porque está relacionado ao projeto ético-político do serviço social, ao projeto ético-político da psicologia ou das outras profissões que respondem ao cumprimento profissional de uma demanda ética, que a profissão mesmo cobra, o porquê está relacionado ao código de ética, o porquê está relacionado às próprias humanidades, o próprio entendimento que nós temos das coisas. Também se baseia no senso comum e na cultura popular também, desde que amparado cientificamente. O senso comum só não serve se ele não tiver amparo científico. O senso comum não é uma coisa totalmente ruim. Muita gente só fala mal do senso comum, mas não, na verdade não. O senso comum só é ruim quando ele não tem amparo científico ou quando ele contraria o amparo científico, aí ele é ruim. Mas quando ele soma com o amparo científico, é uma prova a mais de que aquilo é uma verdade que precisa ser considerada, estudada e respeitada também. Então, onde vai ser feito? Aí a caracterização do território, vocês têm aí
nos documentos que vocês estão preenchendo, a caracterização do território, que está logo elencado lá no início do documento. Onde vai ser feita a caracterização do território, precisa ter todas as informações do território. O tamanho, a quantidade de famílias, a quantidade de pessoas que vivem lá, em situação de vulnerabilidade e risco social, enfim, todas as informações que você puder cooptar, levantar, com base nos instrumentos que você aplicou, devem aparecer na caracterização do território. Quando vai ser feito, né? Então, aí está relacionado ao cronograma, tanto ao início do planejamento, do programa e do projeto, como a sua duração e a conclusão de uma etapa, porque projeto social não termina, via de regra não deveria terminar, né? Não deveria se concluir, não deveria então haver a conclusão do projeto social, mas a conclusão de uma etapa, para retomadas, para estudar, para superar o que deu errado, para reformular, readaptar, fazer novos investimentos, novas aplicações, para que ele continuasse existindo e acontecendo, seja por meio da sua administração, ou de uma instituição, ou de outra pessoa. O projeto social não tem pertencimento, apesar de aparecer o nome de quem criou e ficar lá para sempre. Quem criou o projeto foi fulano, então sempre vai ser daquela pessoa, mas ele pode passar para outra pessoa, outra pessoa pode continuar. É um bem público, é um patrimônio comum, e tem que ser assim sempre. Eu quero que seja assim. Então aí aparece a última letra U da U, é o U mesmo, né? U. Quem fará? Estou muito ruim de inglês, viu, gente? What, why, where, when e o. Quem fará? Então, aí a caracterização profissional e também a caracterização dos patrocinadores, quando tiver patrocinadores que não sejam da esfera pública. Quando tiver, normalmente é o fundo municipal tal, o fundo municipal tal. Quando o patrocínio acontece pela esfera pública. Mas o patrocínio pode ter várias origens, pode ser por pessoa física, pessoa jurídica, não necessariamente tem que ser somente das instituições públicas. E how, né? Como vai ser feito? Volta lá para a metodologia de novo, a continuação da metodologia. E aí você vai explicar o passo a passo das suas ações interventivas no processo de construção, quer seja da instituição, quer seja da fundação de uma cooperativa, de uma associação, de uma instituição sem fim lucrativo, de uma OCIP, ou de uma instituição pública que já esteja incluída dentro de um orçamento público com base na regulamentação de uma lei, na aplicação de uma lei, como é o caso do NASF, do CRAS, do CREAS, do CAPES e tantos outros. Então, como vai ser feito, tem que explicar todo o procedimento, desde o momento que você se sentou para analisar a realidade, escolher instrumentos, até aquilo que se espera como conclusão da primeira etapa. Quanto mais detalhado estiver, melhor. Detalhado e resumido, porque em gestão de projetos sociais, menos é mais. Quanto mais você conseguir resumir, sem deixar faltar informação, melhor será o seu projeto. Não se espera que um projeto social tenha 1000 páginas, mas também não se espera que ele deixe de oferecer as informações necessárias para a sua compreensão. E, por último, how much, não menos importante, quanto custará? O orçamento do projeto, nós vamos hoje sair daqui com o orçamento do projeto de vocês. Já vão levando em mente quanto vai custar esse projeto. Eu já disse para vocês que já realizei projeto social com R$50. Tenho ex-alunos meus que realizaram projetos com R$500, que se transformaram em instituição, que hoje está correndo por dentro dela R$300 mil por mês, e ela está ganhando R$12 mil de salário por mês. Então é tudo uma agricultura familiar. Então, a construção de um projeto social pode mudar a história de muita gente e continuar durante muitos anos, de repente até de forma perene, mudando a vida de muita gente. Tem muitas histórias assim. E quem pode realizar projeto social? Essa pergunta tem inquietado a cabeça de muita gente. Quem é o indivíduo que pode realizar um projeto social? Qualquer pessoa, até um analfabeto ou semi-analfabeto. Eu conheço história de pessoas que começaram distribuindo sopão num território de extrema vulnerabilidade e risco social, que se transformou numa instituição que hoje atende 1.000, 1.500 pessoas. Ele começou lá, ele mesmo ia à feira, pedir aos feirantes o resto dos legumes que sobrava e fazia o seu sopão. E começou com assistencialismo e se transformou em assistência social, porque distribuir sopão é assistencialismo. Apesar do direito social da alimentação
E aí é importante a gente, inclusive, discutir sobre isso aqui. Eu vou gravar um vídeo depois, a pessoa aí da página Serviço Social Brasil, para diferenciar o que é ação social de assistencialismo, de assistência social, que eu já falei na página. Assistência social é toda ação que o Estado interfere de alguma forma para viabilizar o direito do indivíduo. Isso é assistência social, porque o Estado está assistindo o indivíduo socialmente. A ação social é todo o bem comum em forma de solidariedade, de benemerência, que qualquer pessoa pratica em relação a outra pessoa, ou mesmo uma instituição, uma empresa. Então, as igrejas praticam muita ação social, mas poucas igrejas praticam assistência social. A maioria das empresas pratica algum tipo de ação social, mas poucas empresas praticam assistência social. Porque precisa de duas coisas para se praticar assistência social. Primeiro, a existência de um assistente social lá, para fiscalizar, orientar, participar. E segundo, se não tiver um assistente social lá, mas para que tenha esse outro propósito, tem que ter um assistente social lá, é que ela precisa estar vinculada a alguma política do Estado, ou seja, o Estado precisa estar financiando de alguma forma. Aí se transforma em assistência social, e para que tenha esse financiamento do Estado, tem que ter um assistente social. Então, resumidamente, não tem como ter assistência social sem um assistente social. Porque o orçamento do Estado leva a obrigatoriedade da participação de um assistente social no processo. Então, ficou claro aí a diferença entre ação social e assistência social? Todo assistencialismo pode ser uma ação social, mas nunca será assistência social. E toda igreja pratica de algum modo ação social. A gente está falando de igreja porque a questão confessional é muito presente na ação social, mas muito ausente na assistência social. E, infelizmente, muitos assistentes sociais estão fazendo ação social dentro das igrejas, achando que estão fazendo assistência social. Estão equivocados. Um pouco de estudo vai melhorar isso. Vamos lá? Então, basicamente é isso que eu tinha que apresentar para vocês sobre a metodologia 5W2H. E agora nós vamos para a prática e eu quero agradecer vocês da página. Até depois.